também esse sistema capitalista maluco, né? Que provoca tanta desigualdade, não é isso? Então, a gente estava torcendo para chegar uma nova era. Nova era não ia ser. Tinha gente que estava esperando nova era, vinham uns anjos tocando trombeta, né? Chegou a nova era, né? Às vezes vem assim, né? Então, o caos é o princípio de um algo novo. Eu tenho, olha, acho que isso vai ser muita irresponsabilidade, vai ser muita mancada as pessoas, quando terminar isso, continuarem as mesmas. Não dá, porque esse mesmo que nos levou a esse ponto. Então, eu acredito que o planeta nunca mais vai ser o mesmo, né? E essa separação que faz também, a gente vê, né, pessoas agressivas, pessoas que minimizam a situação, não é isso? Que negam, fazem negacionismo de tudo que está acontecendo, mesmo em face desse sofrimento que muitas famílias estão tendo com a perda de pessoas queridas, né? Então, está dando para a gente ver, está dando para a gente conhecer as instituições melhor, está dando para a gente ver a cara dos políticos, como eles são. É um momento de muita revelação. Apocalipse significa revelação. Nós estamos tendo muitas revelações, né? Então, o mundo não pode mais ser o mesmo. Eu acredito que não será mais o mesmo depois dessa Covid. O que eu espero mesmo é um mundo mais compassivo, mais amoroso, né? Assim, um mundo onde os nossos governantes não sejam cowboys que ficam armando a população, e sim pacificadores que venham para unir o povo num amor universal, né? Num amor incondicional. É isso que eu espero. Tomara. Amém. E Léo, fala um pouco para a gente como que se deu ao longo da sua vida, né? A sua relação com a espiritualidade. Seria muito legal se você pudesse nos contar desse episódio que você viveu já nessa fase tão inicial da vida, que parece que ali você já precisou recorrer, né, a uma cura, quer dizer, sua mãe, seu pai, provavelmente, né, recorreram a essa intercessão espiritual, porque você estava com complicações de saúde, né? E queria ouvir também, na sua resposta, se você quiser falar, como foi a sua primeira experiência com a ayahuasca, quando foi que você consagrou o sacramento pela primeira vez? Bom, eu tive uma desidratação severa quando eu tinha 2 meses de idade, na verdade, né? Então, você imagina, se desidratação já é complicado hoje, você imagina, eu tenho 63 anos. Então, você imagina 63 anos atrás como é que era a situação, né? E a ponto de eu já estar com os lábios roxos, tinha tido, segundo minha mãe conta, né? Eu não vou lembrar com 2 meses com detalhe, né? Mas eu estava pelos exames, eu estava com tudo tomado, assim, com coágulos, né? E não conseguia dormir direito, quase não dormia, não conseguia me alimentar, estava bem fraquinho, bem magrinho. E o médico já tinha desenganado, né? Falando para minha mãe que eu tinha muito pouca chance de vida, que a última tentativa que ele ia fazer era lancetar os meus ouvidos para ver se fazia a punção daquela, né, daquele coágulo todo que estava aqui no cérebro, enfim, para ele eu já estava condenado à morte, né? E toda mãe, ela tenta de tudo. Quando o filho está desenganado pelo médico, ela vai procurar tudo quanto é caminho que apontam para ela, né? Então ela foi conhecer uma médium e acabou se tornando a melhor amiga dela depois, uma das melhores amigas dela, chamada Cidinha, que ela fazia trabalhos espirituais, tinha um centro, ela fazia os trabalhos na casa dela e um monte de gente ali, né? Fazia um trabalho de caridade, sem cobrar nada, ela atendia as pessoas. E ela recebia uma enfermeira do plano espiritual chamada Irmã Esther. Então, diz que ela foi lá até a minha casa, daí eu disse que na hora assim que eu estava, eu já estava assim, bem molinho, mas ao mesmo tempo que estava molinho, eu tinha uma agitação, porque era muita dor, né, na cabeça, né? Ela disse que ela incorporou a enfermeira, logo que ela incorporou a enfermeira pediu para pegar no colo, quando só de me pegar no colo, parecia que eu já estava meio que acalmando já a coisa, daí ela olhou para minha mãe e falou assim, olha mãe, fica tranquila que ele não vai embora não, que a missão dele é grande.
fica tranquilo, acredita, tenha fé em Deus que ele vai continuar a missão dele por muito tempo aí e tal. Daí ela pediu para ir até a cozinha, tudo incorporada, né? Pediu para ir até a cozinha, pegou uma colher de sopa, uma coisa assim, colocou azeite de oliva, depois colocou um dentinho de alho ali, partiu um pouquinho de alho e botou uma arruda. Assim conta a minha mãe, né? Daí esquentou no fogão ali, ligou o fogão e esquentou na colher ali esse azeite aí com alho e arruda. Aí pegou uns algodõezinhos, molhou ali, fez um benzimento, e depois pingou umas gotinhas e colocou no meu ouvido, né? E disse minha mãe que depois de um tempo eu comecei a dormir, assim, né? Que ela achou incrível. E assim foi. Aí no dia seguinte, quando minha mãe foi me ver no berço, ela ficou apavorada porque tinha um monte de coisa de líquido preto escorrendo do meu ouvido, sabe? Que tinha escorrido, assim, estava tudo sujo, não manchado. Um lençolzinho, tudo ali, aquela poça com aquele negócio escuro lá, preto, mais ou menos que era, né? Aí minha mãe achou que eu tinha morrido, porque ela me segurava assim, eu não dava sinal. E talvez eu não tivesse dado sinal, porque eu não conseguia dormir. De repente eu consegui, né? De repente eu. Pá! Aí minha mãe foi me levar no médico, depois que ela viu, né, que eu estava vivo, ela foi me levar no médico para ver o que aconteceu, o coágulo sumiu. Que incrível. Não Que precisei linda cura, né? fazer. Olha o que é um alho, um azeite e uma reza, né? Então, salvo, eu fui salvo pela vida espiritual. Então, eu acho que hoje eu estou aqui para, já de muito tempo, resgatando, né, tudo aquilo que me foi dado. Né? A vida espiritual, para mim, foi fundamental na minha vida, né? Na sequência da minha vida também. Né? Aí minha mãe era benzedeira também. Meu pai era médium de Umbanda. Eu fui também, meu padrinho de batismo é o Sidão de Xangô, não sei se já ouviram falar dele, que ele se fardou, eu aprendi com ele a fazer comida de santo, com um monte de coisa, e fardei meu tio que me ensinou, fardei ele lá no Céu da Alva Cheia, né? Ele ficou um bom tempo ali com a gente, bastante anos ali com a gente, né? E já falecido ele. Então, minha família era toda de gente espírita, macumbeiro mesmo, né? E aí, Ô, algo que... Léo, Oi. conta pra gente como é que foi esse processo, a iniciação espiritual que você teve com o Sidão de Xangô. Fiquei bastante curiosa também de Então, conhecer um pouco sobre essa iniciação. tá. Minha casa era um centro espírita, né, onde o Sidão era um dos que iam, era meu pai. Minha mãe não incorporava, minha mãe era só benzedeira, né, mas a irmã dela. Então, basicamente, minha família, eles faziam essas sessões ali, sessões de mesa branca, de doutrinação espírita, e depois tinha uma parte que era meio que chamar uns caboclos também, entendeu? Chama uns caboclos, preto velho, alguma coisa assim. O Sidão fazia parte de tudo isso. Eu dormia em cima, o meu quarto era em cima, e o centro era embaixo. Então, fazia sessões de quarta e sexta-feira lá. E eu, quando era pequeno, eu queria muito incorporar. Eu tinha, acho que uns 11 anos, que todo mundo lá abaixava o santo, e eu não abaixava, daí eu ficava assim, concentrado, eu pegava, me concentrava, falava, vai, espírito, vem! Vai, vem, espírito! Pode vir, vem! Vem! Nada do espírito vir. Eu ficava muito chateado, eu falei, pô, mas por outro lado, eu tinha muitas visões. Sonhava, às vezes, espírito, via umas coisas assim, mas nada de incorporar. Eu achava que os espíritos não estavam sacaneando, não gostavam muito de mim, todo mundo, mesmo só não entravam em mim ali, né? E aí o Sidão, ele me deu a mão de Ogã, né, na época. Então, com 11 anos, foi quando eu ganhei meu primeiro atabaque. Daí eu tocava atabaque nas sessões espirituais já de pequenininho. Rezava prece de cartas, me colocavam já para ficar ali. Ficou aprendendo com o Sidão, aprendi a fazer comida de santo. Eu era como que um cambono dele também nas sessões de trabalho, né? Um Ogã ali, servia ele ali, né? Fazia as macumbinhas ali com ele.
E assim foi a minha iniciação com ele. Foi fazer os despachos na mata. Naquela época era politicamente correto fazer isso, hoje não, né? Ia nas encruzilhadas, nas matas, lá fazer despacho. Então, desde Mas pequeno. finalmente, Léo, incorporou ou não incorporou? Não! Não, muito nenhum. Muito Agora, bem. tinha muito preconceito na época, né? Você imagina, isso já tem hoje, né? Sim, sim. E aí era interessante, sabe por quê? Porque as crianças da minha época, elas tinham medo de fantasma. Eita. E eu chamava o fantasma para brincar comigo. Você imagina que doideira. Ninguém queria brincar com o Léo, porque Léo brincava com os fantasmas também. Olha, isso, viu, Anitta? Olha, você sabe que uma vez, olha que sacanagem, eu estava jogando futebol, naquela época a gente jogava futebol de rua. Para falar isso hoje para as pessoas, eles não conseguem nem entender como é que a gente jogava futebol na rua, mas jogava na rua mesmo. Esperava, às vezes ia passar um carro, a gente saía, pegava a bola, segurava, depois voltava de novo, jogava a bola. Dava para jogar futebol na rua, tudo descalço. Arrancava todas aquelas cascas do joelho, do pé, aquelas coisas. E aí, de repente, chega uma mulher ali, era garoto também, 11, 12 anos, né? Chega para um amigo meu, lá chama ele ali, vem cá! Aí ele vai lá, depois ele chega para mim e fala assim, ô, Léo, eu preciso ir embora agora. Mas por que você precisa ir embora? Nós estamos jogando. Eu falei assim, mas minha mãe não quer que eu brinque com você. Eita. Eu falei, por que sua mãe não quer que você brinque comigo, né? Porque tudo meio chorando ali. Eu falei assim, porque ela falou que seus pais são macumbeiros, olha só. Eita. O preconceito era muito grande antigamente. Hoje né? Então, antigamente, E hoje eu eles imagino. falam mais droga, né? Pois é. Passo aí a bola para o João. Eu queria, bom, dentro dessa trajetória, Léo, como foi o seu primeiro contato com a ayahuasca? Foi na linha do Daime? Foi no Daime primeiro. Eu já fazia xamanismo, estudava xamanismo através do tambor, através de danças, através das cerimônias. E daí eu estava fazendo yoga, eu fiz muitos estudos esotéricos também, né? Estudei tarô muito tempo, nunca joguei uma carta para ninguém, que nem espírito. Fiz um monte de curso de tarô, mas nunca jogava. Eu gostava muito dos arquétipos, né? Fiz colégio dos magos, e assim, gnose do quarto caminho, era muito estudioso, fiz medicina chinesa. Eu estava fazendo uma aula de yoga, isso foi no início dos anos 90, estava fazendo uma aula de yoga, daí eu tinha um amigo chamado Romeu Graziano, que ele era um jornalista da revista Planeta. Não sei se vocês já ouviram falar da revista Planeta. A revista Planeta era a maior revista de esoterismo que tinha no Brasil, era a única, aliás, né? De esoterismo mesmo, né? Depois mudou, passou a ser uma outra coisa, nem sei se existe mais. Mas era uma revista que as pessoas estudavam esoterismo por ela, mensal, sabe? Aí eu tinha acabado de fazer uma aula de yoga, o Romeu chega do meu lado e fala assim, Léo, eu tenho aqui uma notícia que seu Oxóssi vai dar 2 metros de pulo aqui. Eu falei assim, o que é? Você já viu falar do Santo Daime? Eu falei assim, é lá do velho, lá de barba, lá do Amazonas? Aquele velhinho de barba? Eu falei assim, é ele mesmo, cara. Eu falei assim, o quê? Você vai entrevistar ele? Eu falei assim, não, eu vou fazer uma matéria sobre o Santo Daime. Eu falei, que legal, rapaz. Pois é, estou te convidando para você ir comigo. Eu falei, como assim? Nós vamos lá para o Amazonas? Ele falou assim, não, cara, aqui em Visconde de Mauá, aqui perto do Rio de Janeiro, tal, não sei o quê, tem um lugar lá, que tem um Alex, aí me contou um pouco a história do padrinho Alex, né? Falei, nossa, deve ser legal. Já gostei, só pela história do padrinho Alex, já gostei de ir lá para Mauá, né? Aí fui com ele para Mauá, para conhecer, e muito doido, né? Porque a primeira parte do trabalho, eu queria fugir de lá, e a segunda parte eu queria me fardar. Isso num trabalho só. Eu estava lá com o Romeu, aí eu tomei a primeira dose, estava bailando, aí eu olhava para o Romeu e falava assim, aí, Romeu, tá batendo para você? Ele falava, fica quieto aí, Léo, pô, fica na sua aí. Eu falei, não, eu queria saber se está batendo, não está batendo. Ele falou, calma, Léo, tá, não sei o que, fica aí, presta atenção. E eu ficava ali, mas não estava batendo. Eu senti uma coisinha assim, né? Mas, amigo, quando eu fui para a segunda dose,
Foi 7 de setembro isso, foi o aniversário do Visconde de Mauá. Ontem eu comemorei aniversário de Daime. Foi 7 de setembro. Daí, de repente, meu, eu comecei a sentir, daí eu virei pro Romeu e falei assim, Romeu, tá começando a bater aqui o negócio. Ele, quieto, Léo, e ele lá todo concentrado, bailando, e eu ali meio agitado ali com as coisas, de repente eu começava a bailar, eu não sentia mais o joelho. Do joelho para baixo eu não sentia mais nada. E estava começando aquela coisa, aquela tontura, aquela coisa toda, eu achava que eu estava quase morrendo, sentia a alma querendo sair. Falei, cara, a coisa que estava ruim. Aí peguei e saí, mal e mal, eu não sentindo as pernas, achando que ia cair em todo mundo. Aí eu sentei numa cadeirinha que tinha ali no canto, e aí eu entrei numa onda que eu ia morrer mesmo, meu. Entrou uma onda assim, você tá morrendo, meu. Eu tô morrendo, meu, não é possível. Se eu escapar dessa daqui, eu vou encher o Romeu de porrada, eu ficava pensando, vou dar uma porrada na cara. E ficava doido, porque eu tava vendo as pessoas bailando ali, tudo contente, e eu ali naquela situação, eu falei, meu, é só comigo? O que acontece? Será que deram mais para mim? Eu fiquei pensando um monte de coisa, né? E aí eu olhava para o sol, o trabalho foi feito de dia, porque estava lá a madrinha Rita, e a madrinha Rita tinha coisa do frio, né? Então eles fizeram o trabalho durante o dia, que Mauá é bem frio, né? E aí eu vi o sol batendo assim no meu pescoço, eu olhava para o sol e falava assim, olha lá o sol, nunca mais vou ver o sol na minha vida, não vou ver minha família, não vou não sei o que, eu estou aqui no meio desse bando de louco aqui, essas roupinhas que essas mulheres ali e tal, não sei o que, ficar tudo de gravata, eu vou ficar morrendo aqui no lado, eu vi os caras fazendo defumação, eu não entendia como é que eles conseguiam, não conseguia nem respirar direito, como é que esses caras conseguiam fazer tanta coisa ali, eu falei assim, eu achava que era comigo mesmo, que eu ia morrer. Até que eu escutei uma voz assim na minha mente, assim, incrível, como se fosse um trovão na minha mente. Eu falei assim, Léo, você tá assim porque você não se entrega, trouxa. Se entrega logo. Eu falei, como assim me entrega? Acho que eu estava enlouquecendo, não, já estava falando comigo mesmo. Né? Como assim me entrega? Eu falei assim, te entrega, cara. Assim, relaxa, meu. Respira, confia. Ainda me lembro que eu negociei com a voz que estava comigo. Eu falei, tudo bem, mas vê logo o que você faz comigo, né? Foi assim o papo, né? Tá torto aqui, né? Deixa eu ver se eu melhoro. Acho que agora melhorou, né? Vê logo o que você vai fazer comigo. Daí, rapaz, eu me entreguei. Daí eu soltei, já que eu vou morrer mesmo, né? Vambora. Daí eu me entreguei de uma vez. Quando eu me entreguei, foi tanta admiração, tanta coisa linda. Saí voando, meu. Literalmente, eu senti o vento bater no meu rosto. Assim. Eu saí voando como uma águia, né? Senti o rosto, vi coisas de vidas passadas, vi um monte de história, até que de repente começou a tocar o hino do Padre Alex. São Jorge está aqui, ali. Aí, de repente, eu achei que eu tinha enlouquecido de vez, porque eu vi São Jorge entrando de cavalo dentro da igreja. Eu falei, não, agora eu enlouqueci mesmo. Agora não tem mais jeito. E foi a coisa mais linda. Daí, na segunda parte do trabalho, eu queria me fardar já. Isso foi rápido. Eu me fardei depois de 7 de setembro, eu tomei o Daime, dia 19 de janeiro eu me fardei. Foi assim, flash, né? Esse foi meu encontro com... E depois, em 1992, eu fui até o Peru também para fazer uma iniciação com um xamã peruano chamado Mateu Arevalo, que era o líder espiritual da comunidade São Francisco de Pucallpa, né? Então, passei sim, quase um mês acompanhando ele nos trabalhos, assim como eu fazia com o Sidão, era um cambono, né? Então passava Paulo Santo, então, não sei o que, ia acompanhando, daí ele ia pedindo para eu cantar um pouquinho, né? Porque não conhecia os hinos do Daime, aí eu cantava uns hinos no meio da sessão também que ele adorava, e eu fui saindo com ele, quando daí ele me deu de presente a pipa sagrada, né? Uma pipa chipibo, e me deu as bênçãos para poder fazer trabalho com a ayahuasca no Brasil. A partir desse momento que eu fui unificando o Santo Daime com o xamanismo, que eu comecei a unificar os dois.